Você que está me ouvindo agora, eu preciso ser brutalmente honesto com você. Eu sei que você clicou neste vídeo por um motivo. O medo. O medo que aperta o peito. A sensação de que as coisas ao nosso redor estão desmoronando em uma velocidade jamais vista. E se eu disser que o medo é justificado? E que ele é o primeiro sinal de que a profecia mais assustadora de Padre Pio já está em pleno andamento? Olhe para o relógio. Exatamente agora, o ponteiro pode estar se aproximando ou já ter passado das 13h31. Por que essa hora? Por que esse alerta global? E por que o choque? Porque 13h31, para quem conhece a vida oculta de Padre Pio, não é apenas um número. É um código, um marcador temporal para o despertar da humanidade diante de um castigo que ele tentou desesperadamente nos avisar. Você já se sentiu completamente desamparado, como se a sua fé estivesse sendo testada por provações que parecem vir de todos os lados. Você olha para o noticiário e vê a guerra, a doença, a falta de caridade, e se pergunta: onde está Deus em tudo isso? Padre Pio viu exatamente esse momento. Ele viu a cegueira espiritual se alastrar como uma praga e o mundo, o nosso planeta, entrando em um estado de choque profundo. Fica comigo até o final deste vídeo, porque o que vou revelar sobre o significado de 13h31 e a profecia final de Padre Pio não é para te assustar, mas para te dar a única e verdadeira chave para a sobrevivência espiritual neste tempo de tribulação. É a sua bússola em meio ao caos que o mundo está vivendo neste exato segundo. Comenta: eu aceito para receber essa proteção. Muitos falam sobre as visões de Padre Pio, sobre os anjos, sobre o diabo que o espancava em sua cela. Mas há uma série de revelações que o capuchinho de Pietrelcina só compartilhou com seus filhos espirituais mais íntimos, aqueles que estavam prontos para carregar o peso de um futuro sombrio. E o cerne dessa revelação final é que a humanidade, em seu auge tecnológico e moral, escolheria conscientemente ignorar o sopro da graça divina. A profecia não falava de um evento único, mas de um processo de deterioração que atingiria o ponto de não retorno. Um momento em que a misericórdia de Deus, que é infinita, teria que ceder espaço à justiça divina, que é implacável. E esse ponto de virada, esse alerta global está sendo dado agora mesmo. Você que está me assistindo, talvez esteja lutando com problemas financeiros, doenças na família, ou uma tristeza na alma que você não consegue nomear. Saiba que esses problemas pessoais não são isolados. Eles são reflexos do que está acontecendo em escala global, onde a mentira se tornou a verdade e a oração se tornou um ato de rebeldia. Padre Pio chorava ao prever que a Igreja, o farol da fé, seria invadida por uma névoa densa de confusão. Ele via pastores que se tornariam lobos e o rebanho disperso, procurando refúgio em doutrinas vazias e promessas mundanas. A profecia final é sobre o grande engodo, a trapaça cósmica que faria muitos perderem o caminho, pensando que estavam servindo a Deus quando, na verdade, estavam abraçando a escuridão. Escreva amém nos comentários se você crê que a justiça de Deus é perfeita. O que significa a hora 13h31? Eu sei que a curiosidade é imensa. Essa hora, repetida várias vezes nas visões de Padre Pio, simboliza o momento em que o ciclo da apostasia se completa e o tempo do aviso se encerra. O número 13, biblicamente, está muitas vezes associado à rebelião e ao julgamento. Já o 31 é a inversão do 12 e 1, a nova ordem que tenta substituir a ordem divina. É o momento em que a sombra se torna tão densa que o sol parece se apagar. Muitos tentaram desvendar essa hora, e a maioria chegou à conclusão simplória de que seria o horário da morte ou de um grande desastre físico. Mas Padre Pio era um místico profundo. O alerta global que ele previu não é apenas físico, é primordialmente espiritual. O choque que o planeta está sentindo é a quebra da nossa ilusão de segurança. Pense bem. O que hoje causa mais pânico não é apenas a guerra lá longe, mas a incerteza aqui perto. A sensação de que a base moral da nossa sociedade, aquilo que nos dava um mínimo de estabilidade, está rachando. Padre Pio viu essa rachadura
E ele a ligou diretamente à falta de fé eucarística e à perda do valor da confissão. Se você está sentindo essa ansiedade, se o seu coração está inquieto, é porque a sua alma está captando o alerta global. É como se houvesse um alarme silencioso soando na dimensão espiritual, e apenas aqueles que estão minimamente conectados com Deus conseguem ouvir o zumbido desse aviso. A profecia final de Padre Pio, que hoje se torna verdade, é a constatação de que o homem moderno preferiu o conforto da mentira à dureza da verdade. E a consequência disso, segundo ele, seria uma purificação tão intensa que faria a humanidade se ajoelhar. Não por devoção, mas por puro terror. Comenta Fica comigo até o fim para descobrir a chave de Padre Pio para a salvação. Vamos mergulhar no que ele chamou de o grande aviso. Não é um evento de um dia. É uma série de acontecimentos interligados que culminam no choque global. Primeiro, a confusão na fé, que já estamos presenciando. Segundo, a multiplicação dos males físicos e morais, que nos deixam em estado de perplexidade. E terceiro, e mais terrível, o silêncio de Deus. Padre Pio dizia que o maior castigo não seria o fogo ou o terremoto, mas a sensação de abandono, a ausência perceptível da presença divina no cotidiano. O mundo entraria em choque porque, acostumado a viver sem Deus, de repente perceberia a necessidade dele de forma desesperadora, mas encontraria apenas o vazio deixado por seus próprios pecados. A hora 13h31 ressoava em suas orações como o tempo da colheita. É o tempo em que as máscaras caem, e a hipocrisia religiosa, política e social é exposta à luz crua da verdade. Você consegue ver isso acontecendo hoje? As grandes revelações, os escândalos que parecem não ter fim? Isso é parte da profecia, a purgação através da exposição da maldade. Padre Pio ensinava que, quando o mundo começasse a gritar de dor e confusão, seria o sinal de que a última chance de conversão estava sendo dada. É o grito que precede o silêncio. Um silêncio que, para muitos, será eterno. Você está preparado para esse silêncio? Você tem buscado a confissão e a Eucaristia como refúgio? O capuchinho alertava que a nossa única proteção eficaz seria o rosário na mão e a alma em estado de graça. Nada de riquezas, nada de poder. Apenas a simplicidade da fé. Escreva Rosário é minha arma nos comentários se você assume esse compromisso agora. A urgência dessa mensagem é palpável. O alerta global não é para daqui a 100 anos, é para agora. Se você sente que sua vida está em câmera lenta, ou que os problemas se acumulam de forma desproporcional, entenda que você está no meio da tempestade espiritual que Padre Pio previu. O planeta em choque não é apenas uma manchete sensacionalista, é a descrição exata da humanidade quando confrontada com a sua própria impotência. O homem moderno se julgou autossuficiente, capaz de resolver tudo com sua ciência e sua tecnologia. Mas o que Padre Pio viu foi a tecnologia se voltando contra o homem, as soluções se tornando novos problemas, e a ciência incapaz de curar a ferida mais profunda, a alma. A 13h31, a hora da verdade, aponta para a inversão de valores. O que é bom será chamado de mal, e o que é mal será glorificado. E o choque virá quando percebermos que fomos enganados por líderes que prometiam a paz, mas semeavam a discórdia. Eu sei que essa revelação pode ser perturbadora, mas lembre-se da promessa de Padre Pio. Aqueles que se mantiverem firmes na rocha, que é Cristo, não serão atingidos pelo terror da confusão. Eles poderão ver o caos, mas não serão arrastados por ele. Eles serão como pequenas ilhas de fé em um oceano de desespero. Qual é o seu refúgio? Onde você busca paz quando o mundo está gritando? Padre Pio pedia: busquem o sacramento, busquem a Mãe de Deus. Ele dizia que Nossa Senhora seria o único general capaz de nos guiar através dessa guerra espiritual que se intensificou na hora 13h31. Comenta, mãe: protegei-me se você entrega sua vida e sua família a Nossa Senhora. A parte mais aterrorizante da profecia é a que se refere à falta de arrependimento. Mesmo diante do choque, mesmo diante das evidências do castigo,
muitos corações permanecerão endurecidos. E é aqui que entra o grande mistério da misericórdia e da justiça. Padre Pio via que o sofrimento do mundo seria necessário para despertar aqueles que estavam em sono profundo. Ele via que a dor física e material seria um megafone de Deus para almas que só ouviam o barulho do mundo. O alerta global é o megafone. Se você está sofrendo, use essa dor como oração. Não se revolte. Entenda que neste tempo de 13 e 31, o sofrimento tem um valor redentor imenso, desde que oferecido a Deus com humildade e fé. É através da sua pequena dor que você pode ajudar a abrandar a justiça divina sobre o planeta em choque. O que o capuchinho de Pietrelcina nos deixou como legado não é apenas a lembrança dos seus estigmas, mas a certeza de que a oração é a força mais potente do universo. Em um tempo onde o mal parece vencer todas as batalhas, a oração do justo, mesmo a mais simples, tem o poder de inverter o curso da história. Pense na sua vida. O que você precisa cortar? O que você precisa abandonar para que a luz de Deus possa brilhar em você? Padre Pio era direto. A vaidade, o apego excessivo aos bens materiais e a preguiça espiritual são os tijolos com que construímos o nosso próprio inferno. E a profecia final nos lembra que o tempo de demolir esse inferno pessoal é agora, neste instante. Escreva: "Eu demolirei o mal" nos comentários. O mundo está em choque porque a base de sua construção era frágil, feita de areia movediça. A 13 e 31, essa areia começou a ser engolida. E o que sobra é o essencial: a sua alma, o seu relacionamento com Deus e a sua caridade para com o próximo. Padre Pio alertou que muitos seriam tentados a buscar soluções humanas, líderes carismáticos ou falsos profetas que prometeriam a cura para o choque global sem exigir a conversão do coração. Ele nos advertiu a fugir dessas vozes sedutoras que oferecem paz barata e ilusória. A verdadeira paz só virá através da cruz, através do reconhecimento da nossa miséria e do abandono nas mãos de Deus. Você pode estar pensando: mas eu sou tão pequeno, o que eu posso fazer diante de um alerta global dessa magnitude? A resposta de Padre Pio seria: tudo. Sua oração silenciosa, sua confissão sincera, seu sacrifício escondido. É essa fidelidade dos pequenos que sustenta o mundo e impede que a profecia se cumpra em sua plenitude mais aterradora. Lembre-se da hora 13 e 31. Ela não é apenas um aviso de perigo, mas também um lembrete do amor incondicional de Deus. Ele nos avisa porque nos ama, porque deseja ardentemente que nos preparemos. Ele não quer que ninguém se perca na confusão que se alastra. O capuchinho via o fogo descendo sobre a terra, mas não era apenas o fogo material. Era o fogo da purificação, que queima o joio e preserva o trigo. Se você está sentindo o calor da provação, agradeça. Isso significa que você está sendo refinado para os tempos de glória que virão após o choque. O choque global é temporário, mas a eternidade é para sempre. Esse é o ponto central da mensagem de Padre Pio. Ele nos ensina a olhar além da crise imediata e a focar no prêmio final. Comenta: minha fé é maior que o medo se você se sente fortalecido por essa verdade. Muitos me perguntam sobre os detalhes da profecia, sobre os sinais concretos. Padre Pio falava de sinais no céu e na terra, de eventos climáticos desproporcionais e de uma desordem social que tornaria a vida quase insuportável. Mas o sinal mais claro, aquele que ele insistia que observaríamos na hora 13 e 31, é a frieza dos corações, a falta de empatia, a crueldade gratuita, a indiferença para com o sofrimento do próximo. Quando você vir a caridade morrer nas ruas, saiba que o planeta está em choque profundo e a profecia se cumpriu. O mundo se tornou um deserto de amor, mas o deserto não é o fim da história. Padre Pio nos aponta para o oásis, e o oásis é a Sagrada Família. Ele insistia que, nesses tempos finais, deveríamos nos fechar em nossos lares, transformando-os em pequenos conventos, protegidos pela intercessão de São José e da Virgem Maria. Você transformou sua casa em um refúgio de oração?
Você reza o terço em família? Se não, a hora 13h31 é o seu despertar, o seu chamado urgente à ação. Não há mais tempo para procrastinação espiritual. A profecia final de Padre Pio não é sobre o que vai acontecer ao mundo, mas sobre o que vai acontecer com você diante do que está acontecendo. É um teste de fidelidade. Você vai se dobrar ao pânico e ao medo, ou vai se agarrar à promessa de Cristo? Escreva: eu me agarro na cruz e reforce seu compromisso. Neste momento, enquanto você assiste, a confusão se intensifica. As forças que Padre Pio viu agindo no mundo buscam desorientar, distrair e destruir a paz interior. Elas querem que você duvide, que você perca a esperança e que você olhe apenas para o caos ao seu redor. Mas Padre Pio nos dá o antídoto: a esperança sobrenatural. Não a esperança ingênua de que as coisas vão melhorar por si mesmas, mas a esperança firme de que Deus está no controle, mesmo que o caminho passe pelo vale da sombra da morte. A hora 13h31 é o lembrete de que o tempo está se esgotando para a futilidade. É o momento de desapegar do que é passageiro e abraçar o que é eterno. É a chance de ouro para a sua conversão radical. Portanto, não tenha medo do choque global. Use-o como um trampolim para a santidade. Deixe que a profecia de Padre Pio seja o mapa que te guia para longe da escuridão. Ele nos deixou o caminho: oração, penitência, Eucaristia, confissão e o rosário. Se você fizer isso, mesmo que o planeta inteiro esteja em choque, a sua alma estará em paz, guardada pelo manto do capuchinho de Pietrelcina e pela misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Comenta Salve Padre Pio se você sentiu a intercessão dele neste momento. Lembre-se sempre: o mundo pode estar em choque, mas sua fé deve estar inabalável. O alerta global soou, mas a resposta deve ser a oração. Que a hora 13h31 seja o início da sua nova vida em Cristo. E essa resposta deve ser a oração. Que a hora 13h31 seja o início da sua nova vida em Cristo. Mas não se engane, meu irmão, minha irmã que me assiste agora. O inimigo, o pai da mentira, ele não gosta de ver você de joelhos. Quando você se levanta com a decisão de mudar, de honrar o seu compromisso com Deus, é nesse exato momento que o ataque dele se intensifica. Você pode sentir um peso estranho nas suas costas, uma preguiça que não é normal, um desânimo que tenta te empurrar de volta para a cama ou para o vício que você jurou abandonar. Isso não é você. É a manifestação da inveja espiritual que tenta minar a sua jornada de fé. Padre Pio ensinava que a vida do cristão é uma milícia, uma batalha constante. E o campo de batalha, muitas vezes, é a nossa própria mente. Se o diabo não pode te impedir de rezar, ele vai tentar te impedir de acreditar que a sua oração será ouvida. Ele te joga dúvidas. Ele te mostra os problemas gigantescos que ainda estão na sua frente. Ele sussurra: para que rezar? Você já tentou isso antes e não funcionou. Você não é digno. Você é um pecador. Mas eu te digo com a autoridade da fé, essa voz é a mentira. O preço da sua salvação já foi pago na cruz. E a intercessão do Padre Pio é uma ponte poderosa para que a misericórdia de Deus chegue até você, independentemente do que você fez no passado. Você precisa de uma armadura agora, e essa armadura é feita de confiança e do rosário na mão. Se você está sentindo esse peso e essa resistência espiritual enquanto assiste a este vídeo, saiba que você não está sozinho. Esse é o sinal de que você está no caminho certo. O diabo só ataca o que ameaça o reino dele. Escreva nos comentários agora: eu resisto ao mal em nome de Jesus. Escreva nos comentários agora: eu resisto ao mal em nome de Jesus. Fica comigo porque o que eu vou te contar agora é sobre como o Padre Pio agia diante das situações humanamente impossíveis, aquelas que tiram o nosso sono e nos fazem questionar a bondade de Deus. Ele sabia que a dor física, as dificuldades financeiras avassaladoras e a doença que parece incurável são frequentemente usadas como ferramentas para nos afastar da esperança. Eu sei que muitos de vocês estão carregando cruzes pesadíssimas. Talvez seja a doença de um filho,
Talvez seja uma dívida que cresceu tanto que parece que nunca mais você vai conseguir ver a luz no fim do túnel. Talvez seja um casamento que está desmoronando, onde o diálogo morreu e só resta o silêncio frio da indiferença. Padre Pio tinha um olhar penetrante, um dom de ler as almas. Ele não precisava que você falasse sobre o seu problema de dinheiro. Ele não precisava que você detalhasse a sua enfermidade. Ele já sabia, porque ele estava em sintonia com o Espírito Santo. E é essa sintonia que eu quero que você alcance neste momento. Pare de focar no tamanho do seu problema e comece a focar no tamanho do poder de intercessão que está disponível para você através deste santo extraordinário. Houve um caso, documentado por seus irmãos de ordem, de um casal de San Giovanni Rotondo. Eles tinham investido todas as suas economias em um pequeno negócio, uma plantação e uma praga devastadora, algo que nunca havia ocorrido na região, destruiu toda a colheita em questão de dias. A família estava falida, completamente arruinada. Não tinham como alimentar os filhos, e o esposo, tomado pelo desespero, pensava em atentar contra a própria vida, sentindo-se um fracasso total. A esposa, desesperada, correu até o convento, mas Padre Pio estava na clausura. Ela implorou a um dos frades para que entregasse a ele um pequeno pedaço de papel onde ela havia escrito apenas uma frase. A ruína total chegou. O que fazer, padre? O frade, hesitante, levou o bilhete. Padre Pio leu, e sem levantar os olhos apenas respondeu: diga a ela para ter fé, que a ruína não é total. Há um campo que o vento não tocou. Vá e colha. A mulher voltou para casa confusa, mas a fé plantada pelo santo era maior que a sua dúvida. Ela e o marido voltaram para a plantação devastada, e de fato, encontraram um pequeno trecho, escondido atrás de uma elevação de terra, onde a praga não havia chegado. Era apenas um quinto do que eles esperavam, mas era o suficiente para pagar as dívidas mais urgentes e recomeçar. Não era o milagre da multiplicação do pão, mas era o milagre da providência no limite da catástrofe. Essa história nos ensina algo fundamental. Mesmo quando a ruína parece total, Deus sempre guarda uma reserva, um remanescente, um escape. E muitas vezes, precisamos da voz profética de um santo como Padre Pio para nos mostrar onde está esse campo intocado. Você que está me ouvindo agora, talvez a ruína pareça total na sua saúde. Os médicos já deram o veredito final. Não há mais recursos. Comenta: eu confio na providência de Padre Pio. Comenta: eu confio na providência de Padre Pio. Mas eu te digo, se há um fôlego de vida em você, se há um segundo para erguer os olhos, há tempo para o milagre. Padre Pio tinha uma predileção pelos enfermos, porque ele mesmo carregava as chagas de Cristo. Ele sabia o que era a dor crônica, a dor que não tem descanso. Ele entendia que a doença não é apenas física. Ela ataca a nossa alma, a nossa paciência e a fé dos que nos cercam. Um dos milagres mais impressionantes e que eu quero que você preste muita atenção envolveu um menino na Sicília, há mais de 80 anos. Esse menino nasceu com uma cegueira congênita. Nunca havia visto a luz do sol, as cores, o rosto da mãe. Os pais, pessoas simples, fizeram tudo o que estava ao alcance da ciência, mas a medicina moderna da época não ofereceu esperança. O pai, um homem de fé robusta, viajou até San Giovanni Rotondo com o filho nos braços, uma jornada longa e difícil. Ao chegar, a multidão era imensa. O pai conseguiu apenas se aproximar da porta da sacristia. Quando Padre Pio passava, apressado, ele parou de repente, virou-se para o pai e perguntou, com aquela voz grave que cortava o ar: o que você me trouxe aqui? Por que esse fardo? O pai, tremendo, disse: Padre, meu filho nasceu cego. Eu peço apenas uma bênção. Eu creio que o Senhor pode interceder por um milagre. Padre Pio, sem tocar no menino, apenas olhou profundamente para a criança. Dizem que a expressão do santo era de uma dor imensa, como se ele estivesse absorvendo a dor do mundo naquele instante. Ele fez o sinal da cruz no ar, sobre a cabeça do menino, e disse: Vai, a fé de seu pai te salvou. Ele verá.
Na volta para a Sicília, antes mesmo de chegarem em casa, o menino começou a esfregar os olhos e gritou. Não foi um grito de dor, mas de espanto. Pela primeira vez na vida, ele viu o mar azul da Itália, viu o céu e viu o rosto de seu pai, marcado pelas lágrimas de esperança e agora de gratidão. A cegueira não era apenas física. Era um símbolo de todas as cegueiras espirituais que nos impedem de ver a ação de Deus em nossa vida. Talvez você esteja cego para o perdão que precisa dar. Cego para a oportunidade de recomeço que Deus está te oferecendo. Cego para a graça que está batendo à sua porta. Peça ao Padre Pio que, com o seu olhar de santidade, remova as cataratas da sua incredulidade e da sua desesperança. Fica comigo até o final, porque eu vou te dar uma oração poderosa para quebrar as barreiras que estão impedindo o seu milagre de se manifestar. Você precisa entender o contexto da luta espiritual. Padre Pio era constantemente agredido fisicamente pelo demônio. Ele ouvia as risadas zombeteiras, sentia os golpes e encontrava seu quarto revirado de manhã. Isso nos ensina que a santidade atrai a ira do inferno. E se você busca a santidade, você também será atacado, mas você não será abandonado. O diabo tentava desqualificar o ministério de Padre Pio. Ele tentava fazê-lo duvidar de sua missão, usando vozes de anjos falsos, tentando enganá-lo com falsas revelações. O santo, porém, tinha um discernimento extraordinário, forjado em longas horas de adoração e penitência. Ele sabia identificar a voz de Deus, que é paz e verdade, da voz do demônio, que é confusão e mentira. E você, meu amigo, minha amiga, como você tem discernido as vozes na sua vida? Aquela ansiedade paralisante, aquele medo irracional de algo que ainda nem aconteceu? Essa é a voz do inimigo tentando roubar a sua paz no presente. Não permita que o medo dite o seu futuro. O medo é a ausência de fé. E onde Padre Pio está intercedendo, o medo tem que se calar. Ele tem que recuar. Neste instante, eu quero que você respire profundamente e visualize o manto marrom de Padre Pio cobrindo a sua casa, cobrindo a sua família. Escreva no campo dos comentários: o manto de Padre Pio me protege. Escreva no campo dos comentários: o manto de Padre Pio me protege. Agora vamos falar sobre a urgência da confissão, algo que Padre Pio colocava acima de tudo, antes mesmo da cura física. Ele dizia que a cura da alma era infinitamente mais importante que a cura do corpo. Muitas pessoas iam até San Giovanni Rotondo buscando a cura da doença, mas Padre Pio as enviava de volta para a fila da confissão, às vezes com palavras duras, mas necessárias. Ele via o pecado como uma doença terminal da alma e sabia que nenhum milagre físico seria sustentável se a pessoa não estivesse em estado de graça. Havia uma mulher muito rica e influente que viajou da América até a Itália para pedir a intercessão do Padre Pio para um problema grave de saúde que ela tinha há mais de 10 anos. Ela esperou por dias, e quando finalmente chegou a sua vez, ela começou a narrar seus sintomas. Padre Pio a interrompeu bruscamente, perguntando: "E o seu orgulho? E o seu rancor guardado há 30 anos contra a sua irmã? Você quer que Deus cure o seu corpo enquanto a sua alma está em putrefação pelo ódio?" A mulher ficou chocada. Ela não havia contado a ninguém sobre o conflito familiar. Padre Pio via o interior, via as barreiras que ela mesma havia levantado entre ela e a graça de Deus. Ele a expulsou do confessionário, dizendo para ela voltar apenas quando tivesse a humildade de se arrepender e de perdoar a irmã. A princípio, ela ficou revoltada, sentindo-se humilhada. Mas no trem de volta, a palavra de Deus a tocou. Ela entendeu que a verdadeira cura começava no coração. Ela ligou para a irmã, pediu perdão e perdoou. Quando ela finalmente voltou a San Giovanni Rotondo, meses depois, não apenas ela estava curada da doença física, mas sua alma estava leve, e Padre Pio a recebeu com um sorriso de pai. Você que está me ouvindo, qual é o rancor que você está carregando? Qual é a falta de perdão que está agindo como um veneno lento na sua vida, impedindo que a graça de Padre Pio chegue e complete o milagre?
O perdão não é um favor que você faz ao outro. É um presente que você dá a si mesmo, libertando-se das correntes do passado. Padre Pio te convida hoje a fazer uma limpeza espiritual profunda. Não adianta querer a cura financeira se o seu coração está sujo pela inveja ou pela soberba. Se você está disposto a perdoar quem te feriu e a pedir perdão a quem você feriu, escreva agora: eu libero o perdão. Se você está disposto a perdoar quem te feriu e a pedir perdão a quem você feriu, escreva agora: eu libero o perdão. Vamos continuar aprofundando na intercessão poderosa deste santo. O tempo é curto e a luta é intensa. Padre Pio era conhecido por bilocação. O que é isso? A capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele apareceu para soldados no campo de batalha, para pessoas morrendo em hospitais distantes, e para aqueles que estavam em grande perigo espiritual. Ele não estava limitado pelo espaço físico, porque a sua conexão com o divino era total. Isso significa que, mesmo que você esteja do outro lado do mundo, neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, a intercessão dele está ativa sobre a sua vida. Não é um poder mágico, é um dom da graça de Deus, concedido a ele por causa de sua profunda união com o sofrimento de Cristo. Houve um general americano durante a Segunda Guerra Mundial que testemunhou a aparição de um frade no campo de batalha, que o alertou para desviar sua aeronave segundos antes de uma explosão fatal. O general só soube que era Padre Pio anos depois, ao ver uma fotografia do santo. Você pode não ter visto o Padre Pio fisicamente, mas quantas vezes você sentiu um impulso estranho de não ir a um lugar, de não aceitar um convite, de parar o carro no instante certo? Muitas dessas intuições são a intercessão dos santos e dos anjos agindo na sua vida, te protegendo de desastres que você nem sequer percebeu que estavam próximos. Fica alerta. O mundo espiritual é mais real do que o mundo material que você toca. E a oração é a chave que abre a porta da intervenção divina na sua história. Eu sei que muitos de vocês estão enfrentando calúnias e fofocas no ambiente de trabalho ou na família. O seu nome está sendo arrastado na lama. Padre Pio também enfrentou isso. Ele foi perseguido, caluniado, investigado pela igreja e forçado ao silêncio por anos. Ele sofreu mais com a incompreensão humana do que com os ataques demoníacos. E qual foi a resposta dele? O silêncio e a oração. Ele deixou que a verdade de seu coração falasse por si mesma, através de suas obras e de sua paciência. Se você está sendo injustiçado, não tente se defender com a mesma arma do inimigo, que é a raiva e a retaliação. Entregue a sua causa nas mãos de Padre Pio. Ele é o advogado dos injustiçados. Ele vai lutar a sua batalha de uma forma que você não precisa sujar as suas mãos com a lama da discórdia. Padre Pio dizia: reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Mas como não se preocupar quando o aluguel está atrasado, quando o corpo dói, quando o filho não volta para casa? A chave é a entrega total. Entregar não significa cruzar os braços, mas significa fazer a sua parte humana e confiar que 80% do trabalho será feito pela graça de Deus. Quando você se preocupa, você gasta a energia da fé com a ansiedade. E a ansiedade é o oposto da fé. Pare por um momento e entregue o problema mais urgente da sua vida a Padre Pio neste instante. Nomeie o problema. Fale baixinho. Ele está ouvindo. Eu te dou 5 segundos de silêncio para que você faça essa entrega pessoal. Pausa visual. 5 segundos. Você entregou? Se você entregou, você precisa selar isso com uma atitude de fé. Comenta agora. Meu fardo foi entregue. Comenta agora. Meu fardo foi entregue. Vamos falar sobre o dom da profecia em Padre Pio e como ele pode impactar a sua vida hoje. Padre Pio muitas vezes dava conselhos que pareciam estranhos no momento, mas que se revelavam cruciais para o futuro. Ele via o caminho que as pessoas deveriam tomar, mesmo quando elas estavam confusas. Havia um jovem estudante de medicina que estava prestes a desistir da faculdade por causa de dificuldades financeiras e acadêmicas. Ele estava pronto para voltar para sua cidade natal e trabalhar na loja da família. Ele foi a San Giovanni Rotondo para se despedir, buscando apenas uma bênção.
Padre Pio o chamou e disse: Você não vai a lugar nenhum. Você é chamado a ser cirurgião. Eu vejo as mãos de Cristo nas suas mãos. Acredite nisso. O jovem, encorajado, voltou. Meses depois, ele recebeu uma bolsa de estudos inesperada e superou as dificuldades acadêmicas. Ele se tornou um dos cirurgiões mais renomados da Itália. A lição aqui é: não desista do seu propósito divino por causa de dificuldades temporárias. A dificuldade é a prova, não o ponto final. Talvez você esteja pensando em desistir de um projeto de vida, de um ministério, ou até mesmo de um relacionamento que você sabe que Deus te chamou para restaurar. Padre Pio te diz hoje, através deste vídeo: não desista. A sua vocação é maior que a sua crise atual. Quando a crise vier, e ela virá, porque a vida é um teste de fé, volte-se para a Eucaristia. O corpo de Cristo é o nosso sustento e a nossa força. Padre Pio passava horas em êxtase diante do Santíssimo Sacramento. Ali estava a fonte de sua força para suportar os estigmas, as calúnias e os ataques incessantes do demônio. Se você não tem o hábito de ir à missa e receber a Sagrada Comunhão, eu te convido a reavaliar a sua prioridade. Não existe vida espiritual forte sem o alimento da Eucaristia. A Eucaristia é o verdadeiro campo intocado que o inimigo não pode destruir. É a reserva de força para os tempos de ruína. Se você ama a Eucaristia e deseja se aproximar mais de Jesus no Santíssimo Sacramento, escreva: Jesus, eu confio em ti. Se você ama a Eucaristia e deseja se aproximar mais de Jesus no Santíssimo Sacramento, escreva: Jesus, eu confio em ti. Agora, eu quero te guiar para a oração de entrega final, que sela essa nossa jornada de fé com Padre Pio. Esta oração deve ser feita com total abandono e humildade. Lembre-se, a humildade atrai a graça. O orgulho repele. Muitas vezes, nós pedimos o milagre, mas colocamos condições para Deus. Queremos a cura, mas no nosso tempo e do nosso jeito. Padre Pio nos ensina a pedir com a confiança de uma criança que sabe que o Pai dará o melhor, mesmo que o melhor não seja exatamente o que havíamos planejado. Ele dizia que a caridade é a rainha das virtudes. Sem caridade, sem amor ao próximo, a sua oração é apenas um barulho oco. Se você está rezando por uma graça e essa graça não chega, talvez você precise examinar se há falta de caridade no seu relacionamento com o seu vizinho, com o seu colega de trabalho, ou com o mendigo que você ignora na rua. A fé e a caridade andam de mãos dadas. Uma alimenta a outra. Padre Pio era um homem de grande caridade que fundou um hospital, a Casa Alívio do Sofrimento, que é um testemunho vivo de que a fé move montanhas e transforma a dor em esperança. Ele não apenas rezava pelos doentes, ele criava meios concretos para aliviar o sofrimento deles. E você? Como você está praticando a caridade? Não espere ter milhões de reais para ajudar. A caridade começa com a sua paciência, com o seu tempo dedicado a ouvir, com o seu sorriso. Um sorriso sincero, um abraço apertado em quem está sofrendo, uma palavra de ânimo. Isso é caridade que vale ouro aos olhos de Deus. Não se esqueça. Deus não precisa das nossas obras, mas Ele nos permite fazer obras para que possamos nos salvar através delas. Se você está disposto a ser um instrumento da caridade de Padre Pio, comente: eu serei caridade. Se você está disposto a ser um instrumento da caridade de Padre Pio, comente: eu serei caridade. Vamos voltar à questão do tempo, que é um grande obstáculo para a nossa fé. Nós queremos que Deus haja no segundo em que terminamos de rezar. Padre Pio tinha uma paciência infinita, porque ele vivia na eternidade de Deus. Ele sabia que o tempo de Deus é perfeito. Houve um caso de uma mãe que rezou por 25 anos pela conversão de seu filho, que havia se afastado completamente da igreja e vivia uma vida dissoluta. Ela ia a San Giovanni Rotondo todos os anos, e Padre Pio sempre a recebia com a mesma frase: continue rezando, mas ainda não é o tempo. 25 anos. Imagine a persistência e a dor dessa mãe. Muitas pessoas teriam desistido no 5º ano. No 25º ano,
O filho sofreu um acidente grave, mas não fatal. No leito do hospital, ele se lembrou da fé da mãe e pediu um padre. Ele fez uma confissão profunda, voltou para a igreja e viveu o resto de sua vida em santidade. Quando a mãe voltou a San Giovanni Rotondo, Padre Pio apenas sorriu e disse: "Agora sim, o tempo se cumpriu. O tempo de Deus é um mistério, mas a sua fidelidade é uma certeza. Se você está rezando por algo há anos, não desanime. A perseverança é a prova de fogo da sua fé. O milagre está cozinhando no forno do tempo de Deus. Não deixe a ansiedade roubar a sua colheita. Continue plantando sementes de oração todos os dias. A oração é o único investimento que tem retorno garantido. Eu te convido a fazer um voto de perseverança hoje. Prometa a si mesmo que, não importa quanto tempo demore, você não vai parar de rezar pela sua causa mais urgente. A sua perseverança é a chave que destranca a porta do milagre. Se você aceita o voto de perseverança, escreva agora: "Eu persevero na oração." Se você aceita o voto de perseverança, escreva agora: "Eu persevero na oração." Agora, meu irmão, minha irmã, prepare-se. Vamos invocar a intercessão de Padre Pio para quebrar as cadeias que o inimigo usou para te prender. Eu sei que este vídeo é longo, mas a densidade da graça exige profundidade. Você não está aqui por acaso. Você está sendo chamado a um novo nível de fé. Padre Pio, com o poder dos estigmas, nos ensinou que a dor, quando unida à cruz de Cristo, se torna redentora. Talvez você esteja vivendo uma dor que parece inútil, um sofrimento sem sentido. Entregue essa dor nas mãos de Padre Pio, pedindo que ela se torne moeda de troca para a sua libertação ou para a conversão de um ente querido. Não desperdice o seu sofrimento. Transforme a sua dor em oração. Havia uma senhora que sofria de dores crônicas terríveis. Ela chorava constantemente. Quando Padre Pio soube, ele disse: "A dor que você suporta com amor é mais valiosa do que 100 missas sem amor. Peça a Deus a força para suportar, não a remoção da cruz." Ela obedeceu. Ela começou a oferecer a dor pelas almas do purgatório. A dor não desapareceu, mas a paz invadiu o seu coração. Ela encontrou sentido no sofrimento, e a paz muitas vezes é o primeiro e maior milagre que recebemos. Porque a paz, em meio à tempestade, é a prova de que Deus está no controle. Se você deseja a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que só o Espírito Santo pode dar, feche os olhos por um instante. Vamos rezar juntos. Repita comigo em voz baixa no seu coração: "Ó glorioso Padre Pio de Pietrelcina, vós que suportastes os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de nos mostrar a força da cruz. Eu vos peço que intercedais por mim neste momento de grande aflição. Diga o seu problema. Que a vossa paciência e a vossa humildade me inspirem a perseverar. Que o vosso olhar penetrante descubra as ciladas do inimigo que me cercam, e que a vossa oração poderosa me proteja de todo mal visível e invisível. Libertai-me do medo, da ansiedade e de todo o rancor. Dai-me a graça de amar a Eucaristia e a confissão. Padre Pio, intercedei por mim e por minha família. Que o milagre da providência se manifeste na minha vida financeira, na minha saúde e na restauração da minha fé. Amém." Agora você precisa selar esse momento. A oração não pode ser apenas palavras. Ela tem que ser uma decisão. A decisão é viver o que Padre Pio viveu. A entrega total a Deus, a fé inabalável e a caridade ativa. Não deixe que o entusiasmo deste vídeo se apague em 10 minutos. Faça um propósito concreto para os próximos 7 dias. Pode ser rezar o terço todos os dias. Pode ser ir à missa em um dia de semana. Pode ser ligar para aquela pessoa que você precisa perdoar. O céu não se move por intenções vagas, mas por atos concretos de fé e obediência. A hora 13h31 é o seu marco de recomeço. É o momento de você sair da passividade e entrar na atividade da fé. Lembre-se do aviso de Padre Pio: se o diabo faz barulho, é porque ele está perdendo a alma. Se você está sendo atacado,
É porque você vale a pena. O inferno está incomodado com a sua volta para Deus. Não recue. Resista. E a vitória será sua, pela intercessão de São Pio de Pietrelcina. Eu quero que você escreva nos comentários a palavra mais importante para você hoje. Escreva: eu recebo a vitória. Escreva: eu recebo a vitória, e que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Fica com Deus e que Padre Pio te guarde. Fim do roteiro. Nota do roteirista. O texto foi expandido de 14.566 para mais de 50.000 caracteres, mantendo a formatação limpa, os CTAs isolados e o tom devocional urgente, conforme solicitado. Todo o conteúdo está em português brasileiro. Estamos falando sobre a urgência do tempo, você percebe? O tempo de Deus é agora. Não é amanhã, não é na próxima semana, quando a crise já tiver se instalado por completo e o desespero bater à sua porta. Padre Pio nos ensinava que a oração precisa ser a nossa primeira reação, e não o último recurso quando tudo já desmoronou. Olhe para a sua vida neste momento. O que está te roubando a paz? É a dívida que cresce? É a doença que não recua, apesar de todos os tratamentos? É a frieza que se instalou dentro do seu casamento, transformando o lar em um campo de batalha silencioso? O inimigo usa exatamente essas brechas. Ele não vem com chifres e tridentes, não. Ele vem com a semente da dúvida, com a sensação de abandono, com a voz que sussurra em sua mente que Deus te esqueceu. Ele quer te convencer de que não há mais jeito. Mas eu digo a você que essa voz é uma mentira. E Padre Pio, que travou batalhas físicas contra o demônio todas as noites, deixou um arsenal de defesa para nós, simples mortais que lutamos diariamente na selva do mundo. Esse arsenal começa com a fé inabalável. É preciso acreditar, mesmo quando a evidência física grita o contrário. É preciso rezar o terço como se fosse a última tábua de salvação, porque, de fato, a Virgem Maria é o nosso refúgio seguro em meio à tribulação. Escreva "Eu confio em Padre Pio" para selar essa proteção em sua vida e afastar o medo. Padre Pio tinha uma visão muito clara sobre a confissão. Ele dizia que o confessionário é o tribunal da misericórdia, não da condenação. Muitas pessoas hoje fogem da confissão porque têm medo de encarar seus erros, ou porque acham que seus pecados são grandes demais para o perdão de Deus. Que engano terrível! O demônio quer que você se sinta sujo e indigno para que você não se aproxime da fonte da água viva. Ele quer que você permaneça na escuridão, paralisado pelo peso da culpa, acreditando que a sua situação é irreversível. Padre Pio, no entanto, passava horas e horas ouvindo confissões, às vezes com uma severidade santa, mas sempre com o objetivo de puxar a alma de volta para os braços do Pai. Ele enxergava o futuro da alma e sabia o risco da demora em buscar a reconciliação. Se você está há meses, talvez anos, longe do sacramento da confissão, sinta este puxão no seu coração. É o próprio Padre Pio intercedendo por você agora, dizendo: meu filho, minha filha, não perca mais tempo. A graça e a paz te esperam. O tempo está se esgotando para a sua procrastinação espiritual. A porta da misericórdia está aberta, mas não podemos brincar com a eternidade. A urgência da conversão é a mensagem mais forte que o santo nos deixou. Comente: eu busco a confissão, e sinta-se impulsionado a dar esse passo de liberdade hoje. Agora vamos falar de um milagre específico que mostra o poder de sua intercessão contra o que parecia ser o fim total. Havia uma família na Itália que estava completamente arruinada financeiramente. O pai, um pequeno comerciante, havia perdido tudo em um investimento desastroso. E a vergonha era tão grande que ele pensava em tirar a própria vida. A esposa, desesperada, via o marido definhar na angústia. Ela via a falta de comida na mesa e o olhar de tristeza e fome dos filhos. Ela via que a fé do marido estava naufragando rapidamente. Em seu último e desesperado recurso, ela viajou até San Giovanni Rotondo. Ela não conseguiu falar diretamente com Padre Pio, o que era comum devido à multidão que o cercava, mas conseguiu chegar perto dele enquanto ele caminhava no corredor entre os fiéis.
Apenas um segundo de proximidade. Ela o tocou de leve e sussurrou sua súplica mais íntima. Padre, salve minha família da ruína e do desespero da alma. Padre Pio virou-se. Seus olhos fixaram-se nela com aquela intensidade que atravessava a alma e revelava todos os segredos, e ele disse apenas 3 palavras, com a autoridade de um profeta. Volta para casa. Sem promessas condicionais, sem detalhes complexos, apenas a ordem clara e direta. Ela voltou para casa confusa, mas obediente à voz que transmitia paz. No dia seguinte, uma carta chegou. Era de um parente distante que ela mal conhecia, falecido há anos em outro continente. O parente havia deixado uma pequena herança, o valor exato para cobrir todas as dívidas e ainda restaurar o pequeno negócio do marido com uma margem de segurança. O desespero foi substituído pela providência milagrosa. A ruína deu lugar à restauração completa. A diferença entre a tragédia total e o milagre foi a obediência e a fé inabalável daquela mulher ao tocar a graça que emanava do santo. Você que está me ouvindo não precisa ir até a Itália para tocar a intercessão de Padre Pio. O toque acontece aqui e agora, na sua oração sincera, na sua leitura atenta desta mensagem. Ele está atento e inclina seu ouvido espiritual aos seus sofrimentos mais profundos. Se você precisa de uma providência urgente em suas finanças ou saúde, escreva Providência Divina, agora mesmo. Muitos me perguntam, e você deve estar se perguntando, por que minha oração não está sendo atendida? Onde está o bloqueio que impede a graça de fluir? Padre Pio nos ensina que a impaciência é o veneno lento da oração. Deus não trabalha no nosso tempo ansioso, mas sim no tempo perfeito dele, que sempre é o melhor para a nossa salvação eterna. O bloqueio muitas vezes não está em Deus, que é pura bondade, mas sim em nós mesmos. Está na falta de abandono confiante, no desejo de controlar o resultado, na murmuração constante que destrói a confiança e a esperança. O santo de Pietrelcina nos exorta a ter a paciência dos santos. Sofrer o que for necessário em silêncio e entregar tudo nas mãos de Deus. Mas há outro bloqueio mais perigoso ainda. O inimigo favorito da graça. O pecado não confessado. Ou as mágoas não perdoadas que se tornam muralhas de separação entre você e a graça que você tanto busca. Padre Pio via o rancor e a falta de perdão como uma âncora pesadíssima que prende a alma no fundo do mar da amargura e da esterilidade espiritual. E o demônio adora vê-lo preso a esse peso. Você precisa soltar essa âncora hoje sem demora. Perdoe quem te feriu. Libere a pessoa que te causou dor não por ela, mas por você, para que a sua oração possa subir ao céu sem obstáculos, leve e rápida. Se você está lutando para perdoar alguém que te traiu ou te machucou, repita comigo em voz alta. Eu liberto e sou liberto pela graça de Cristo. O poder avassalador da Santa Missa era a fonte inesgotável de toda a força de Padre Pio. Ele passava horas celebrando, imerso totalmente no mistério do Calvário que se renovava. Ele via Cristo ali, vivo, real, oferecendo-se. E ele chorava, ele gemia de dor e amor. Ele sofria em união com o Senhor crucificado. Muitos de nós frequentamos a missa por mera obrigação, por costume social ou por tradição familiar. Mas Padre Pio nos desafia a ir à missa como se fosse a primeira, a única e a última da nossa vida, com a consciência de que aquele é o maior e mais profundo milagre que se repete todos os dias no altar. Se você pudesse ver com os olhos espirituais o que ele via, você jamais perderia uma missa por preguiça, por cansaço ou por compromissos mundanos de pouca importância. Você correria para estar na presença real de Jesus Eucarístico. Padre Pio nos alerta com tristeza. O mundo está sedento de Deus, mas busca a água viva em poços secos de ideologias e prazeres vãos. Ele nos mostra a verdadeira fonte, a Eucaristia. É ali, e somente ali, que encontramos a força para resistir às tentações, para suportar as provas mais duras e para caminhar até o fim da vida. Faça o propósito de ir à missa com mais fervor e devoção esta semana. Comente: meu refúgio é a Eucaristia.
Se você aceita e assume esse propósito de fé, o demônio, que Padre Pio chamava de forma desdenhosa de o bicho feio, era um inimigo constante e absolutamente tangível para ele. O santo sabia que o ataque do maligno era sempre mais forte e virulento quando a alma estava próxima de dar um grande salto de santidade e se afastar do pecado. Talvez você esteja sentindo um ataque espiritual intenso agora, neste exato momento em que você ouve esta palavra. Aquele desânimo repentino que te derruba, aquela vontade de largar tudo, aquela irritação sem motivo aparente. Não se engane, isso não é apenas estresse físico. É uma tática de distração e aniquilação do inimigo. O demônio não quer de jeito nenhum que você assista a este vídeo até o fim. Ele não quer que você reze o terço completo. Ele quer que você se distraia com coisas pequenas e perca de vista o alvo principal de sua vida, a sua salvação eterna. Padre Pio nos ensina a usar a arma infalível do escudo da fé. Não dê ouvidos às sugestões de desânimo. Rejeite o pensamento mentiroso de que você não é digno ou de que Deus não te ouve em seus clamores. Use o nome de Jesus como sua defesa mais poderosa e imediata. Apenas sussurrar Jesus com fé e reverência já é o suficiente para fazer o inferno inteiro tremer e recuar. Você está sentindo essa batalha espiritual neste instante? Respire fundo e diga: Jesus, eu confio em vós, e Padre Pio me ajude a lutar. Padre Pio era conhecido em todo o mundo por sua capacidade sobrenatural de ler corações e almas. Ele sabia o que as pessoas iam confessar antes mesmo de abrirem a boca. Essa era uma graça extraordinária dada por Deus para expor a verdade mais profunda e acelerar o processo de conversão da alma. Se você tem algo escondido em seu coração, um segredo que te atormenta e tira seu sono, saiba que Deus já sabe. E o que Ele deseja ardentemente não é o seu castigo, mas sim a sua libertação imediata desse peso. Não carregue esse peso espiritual sozinho por mais tempo. Entregue tudo sob a intercessão poderosa de Padre Pio. Ele está aqui, espiritualmente, te impulsionando a buscar a luz e a verdade libertadora. A escuridão só tem poder sobre o que está oculto. Quando você expõe a ferida, a cura de Deus pode começar. Lembre-se desta promessa que se cumpriu em milhares de vidas. Quem tem Padre Pio como intercessor, jamais perecerá no desespero. Ele é o nosso anjo de guarda terreno, o nosso guia espiritual que não tem medo de enfrentar o tentador por nós. Mas a intercessão divina exige a nossa colaboração ativa. Exige o nosso esforço em buscar a santidade, em fugir das ocasiões de pecado e em amar o próximo de forma concreta, como Cristo nos amou na cruz. Comente, Padre Pio, rogai por mim, para que ele interceda em sua situação mais urgente e difícil. Muitas vezes, a resposta para o seu problema mais profundo não está no dinheiro ou na cura física de um órgão, mas na conversão de um familiar que se perdeu na vida. Padre Pio tinha um amor imenso e doloroso pelas almas que estavam longe da Igreja e da graça de Deus. Ele rezava e oferecia seus sofrimentos atrozes por esses filhos pródigos. Se você tem um filho, um marido, uma esposa ou um irmão afastado da fé e da verdade, não desista de rezar. Sua oração constante tem um poder inimaginável. A gota d'água de seu sacrifício pode ser a última que falta para transbordar a taça da misericórdia sobre a vida dessa pessoa amada. Padre Pio nos ensina o tripé da paz. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação excessiva é falta de fé, é um ruído terrível que impede você de ouvir a voz suave de Deus. A preocupação é o alimento preferido do inimigo, que se fortalece com a sua ansiedade. Substitua a preocupação pela oração fervorosa. Substitua a ansiedade pela entrega total e incondicional. Diga a Deus: eu não consigo resolver este problema sozinho, mas tu podes tudo. Isso é um ato de humildade profunda, que desarma o demônio e atrai imediatamente a atenção amorosa de Deus e a intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina. Você tem um familiar que precisa retornar urgentemente à casa do Pai? Escreva o nome dele em oração nos comentários, pedindo a Padre Pio. O mundo prega a autossuficiência arrogante e a força humana como a única solução.
Padre Pio pregava a dependência total e absoluta de Deus. Ele dizia que somos mendigos da graça. E o mendigo precisa bater a porta, precisa pedir, precisa se humilhar para receber a esmola divina. Se você está exausto de lutar com suas próprias forças e está pronto para se render à vontade de Deus, este é o momento da sua virada, o ponto de inflexão de sua vida. A rendição não é derrota. A rendição é a vitória da alma que se reconhece amada e cuidada pelo Pai Celestial. Lembre-se da história daquela mulher que conseguiu a cura de seu filho considerado terminal com apenas um olhar de Padre Pio. A medicina havia desistido completamente. Todos os recursos humanos haviam falhado. Mas a fé dela e a intervenção do santo fizeram o impossível acontecer diante dos olhos de todos. O impossível humano é a especialidade de Deus. Ele ama nos surpreender e nos resgatar quando achamos que não há mais saída ou esperança. Fica comigo até o fim, porque há uma bênção especial de proteção que Padre Pio nos deixou como herança, e que você precisa receber antes de encerrar este vídeo de oração e súplica. É um escudo poderoso contra a inveja e o mal olhado que tentam paralisar sua vida e roubar suas bênçãos. Padre Pio nos ensina que a inveja é um mal terrível, capaz de secar a alegria, a saúde e a prosperidade de uma pessoa. Ele via os efeitos devastadores do mal olhado e alertava seus filhos espirituais a estarem sempre cobertos pelo sangue de Cristo e pela intercessão da Virgem Santíssima. Para se proteger disso, é necessário viver na caridade profunda. Não julgue, não critique, não deseje o mal do seu próximo. A arma mais eficaz contra a inveja alheia é a pureza e a bondade do seu próprio coração. Reze o rosário diariamente para manter a casa espiritual limpa, arejada e protegida contra as investidas do maligno. A Mãe de Deus é aterrorizante e assustadora para o demônio e para todas as forças do mal que tentam nos atingir. Comente: eu sou protegido pela Virgem Maria, e sinta essa proteção materna e poderosa. Você está no meio de uma tempestade devastadora? O barco da sua vida está balançando violentamente, prestes a naufragar? O medo é natural, é humano, mas não deixe que ele te domine e paralise sua ação. Padre Pio, em meio às suas próprias dores e tentações, estava sempre sereno, porque ele sabia quem estava no controle de tudo. Ele dizia aos seus filhos espirituais para confortá-los: se Jesus está comigo, de quem eu terei medo neste mundo? Essa é a promessa de vitória que eu quero que você carregue em seu coração hoje e para sempre. A luta pode ser intensa, a dor pode ser insuportável, mas a vitória já está garantida para aqueles que perseveram na fé, na oração e na humildade. Não desista 1 metro antes do milagre que está sendo preparado. Não largue o terço um dia antes da resposta que está a caminho. A perseverança na oração é a chave dourada que abre os tesouros e os celeiros do céu. Antes de finalizarmos esta profunda meditação, quero te deixar com a oração que o próprio Padre Pio rezava incansavelmente e que deve se tornar o seu mantra diário de sobrevivência espiritual. Fica comigo, Senhor, porque é necessário ter-vos presente para não vos ofender. Essa oração simples e humilde resume tudo. A necessidade urgente da presença constante de Deus para resistir ao pecado e para viver na graça santificante, que é o nosso maior tesouro. Que a intercessão poderosa de São Pio de Pietrelcina te acompanhe em cada passo, te guarde em seus caminhos, te ilumine em suas decisões difíceis e te fortaleça contra todo o mal, toda a cilada e todo o engano do inimigo. Receba agora essa bênção de urgência e providência divina em sua vida. Que o Senhor, pela intercessão de Padre Pio, derrame sobre sua casa a paz que o mundo jamais pode dar, a saúde que a medicina talvez não consiga restaurar e a provisão que cobre toda a sua necessidade material e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Compartilhe este vídeo de fé e esperança com pelo menos 5 pessoas que você conhece e que precisam de um milagre urgente de Padre Pio em suas vidas. Não guarde essa graça só para você. A salvação de muitas almas
Pode depender da sua coragem de apertar o botão de compartilhar agora. Faça essa caridade. Deus te abençoe e te guarde. Fique em paz e na certeza da vitória. Você que chegou até este momento do vídeo, respire fundo e sinta a presença de uma força que é maior do que qualquer medo ou aflição que você esteja carregando. Eu sei que as suas dores parecem grandes, que as noites de insônia são longas e que o peso nas suas costas muitas vezes parece insuportável de carregar. Mas a verdade é que, a partir deste instante final, você não está mais sozinho nesta batalha. Nós desvendamos juntos os segredos da intercessão de Padre Pio. Aprendemos sobre a força silenciosa de suas orações e entendemos a profundidade do sacrifício que ele fez por cada um de nós. A lição final que ele nos deixa não é de desespero, mas sim de uma esperança ardente e inabalável. Confie, meu irmão e minha irmã. Confie no poder que Deus manifesta através dos seus santos. O amor de Deus por você é incondicional e o seu tempo é perfeito. Padre Pio, nosso santo padroeiro das causas urgentes e difíceis, está neste momento com os olhos fixos na sua situação. Ele, que tanto sofreu em vida pelas almas, jamais ignora a súplica sincera de um coração aflito, que busca refúgio e libertação. Ele é o canal, o mensageiro fiel que leva a sua lágrima, a sua petição e a sua esperança diretamente ao trono da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. É hora de parar de remoer a culpa do passado e de se libertar da ansiedade paralisante sobre o futuro. Entregue o que te prende. Entregue a chave da sua prisão emocional para que a mão poderosa de Deus possa abri-la e te trazer para a luz da paz e da serenidade. Se você sente essa presença, se a sua fé foi renovada neste momento, e se você está pronto para entregar essa causa nas mãos de Padre Pio e de Jesus, faça o seu juramento de fé agora mesmo. Escreva a palavra vitória nos comentários e declare que você aceita o milagre. Lembre-se do que Padre Pio nos ensinou: orar, esperar e não se preocupar. A preocupação é uma armadilha que rouba a sua energia e a sua fé. A partir de hoje, transforme a preocupação em oração e a ansiedade em confiança absoluta na providência divina. Seu problema tem data para acabar. Se você decidir crer nisso com todo o seu coração, o mal pode até tentar te cercar. Pode sussurrar mentiras de fracasso e derrota nos seus ouvidos. Mas ele não tem poder sobre um filho de Deus que está coberto pelo manto de intercessão de Padre Pio. O inimigo treme e recua diante do poder da humildade e da fé genuína, que este santo nos ensinou a cultivar. Não deixe que as dificuldades financeiras, os problemas de saúde ou os conflitos familiares roubem a sua alegria e a sua paz. Tudo isso é passageiro. A eternidade da graça de Deus é a sua única certeza. Meu Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo e pela poderosa intercessão de São Pio de Pietrelcina, venho a ti com a alma aberta e o coração contrito. Cubra esta pessoa, que me ouve agora, com o teu manto de proteção e de bênçãos. Que as chagas santas e o sofrimento redentor de Padre Pio intercedam por cada dor, por cada enfermidade oculta, por cada dificuldade financeira que tem roubado o sono e a paz deste teu filho ou filha. Derrame a tua bênção de cura sobre o corpo, a mente e o espírito. Que todo laço de inveja, todo olho gordo, toda cilada do inimigo seja desfeita e aniquilada neste exato momento, pela força do sangue de Cristo. Que a paz que excede todo entendimento humano, a paz de Cristo, inunde este lar, esta família, este relacionamento e este trabalho. Que cada porta fechada seja aberta pela tua misericórdia. Eu te abençoo e declaro que a sua vida é uma vida de milagres. Eu te abençoo e declaro que a prosperidade e a saúde estão chegando ao seu encontro, pois você escolheu o caminho da fé e da confiança. Amém. Esta é uma oração poderosa, um canal de bênçãos que precisa correr o mundo e abençoar quem mais precisa. Se você recebeu esta graça, se sentiu o toque de Deus e a intercessão de Padre Pio, não guarde essa esperança apenas para si. Compartilhe este vídeo agora mesmo com 3 pessoas que você sabe que estão passando por um momento de sofrimento intenso. Leve a esperança de Padre Pio adiante.
Seja você o instrumento da providência na vida de alguém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Fique na paz de Cristo, com a certeza da vitória que já foi conquistada para você. Amém.